Hoje, em 9 minutos, uma conversa com o professor Humberto Capai. Humberto, eu fui sucinto nessa definição porque está meio complicado ficar te identificando, né? Você é conhecido aqui e me parece lá fora também como um excelente, quase um virtuoso da fotografia. Mas você também é professor, seleciona há quantos anos? Conta é difícil, está perto de 40 anos. Perto de 40 anos que seleciona. E aqui na Universidade Federal do Espírito Santo eu estou desde 82. Estão falando de 31 anos aí. 31 só aqui não. E seleciona seleciona física. Trabalhei 12 anos como professor de ensino antigo, ensino médio de física, né, no Rio, com experiência em diversas áreas, primeiro grau, segundo grau, supletivo e tal. E aqui eu trabalho na formação de professores de ensino de física. Escuta, existe alguma complementariedade nessas duas atividades? Você, o fotógrafo renomado e reconhecido, e o professor de física? Existe alguma complementariedade ou você vai buscar numa atividade algo que falta em outra? Tem coisas que faltam numa e noutra, né? Mas não é complementaridade, não. É mais uma coisa assim. Eu sinto falta no que eu milito há muito tempo. Fotógrafo eu pretendo ser ainda, entende? Professor, já me considero um educador em fase de amadurecimento, né? O ensino, a educação, ela não puxa pela produção, pela criatividade, lamentavelmente. Isso é um trabalho que a gente tenta fazer. As pessoas se esquecem. Repassa conhecimento. Né? Repassa conhecimento. Uma coisa como a física, as pessoas acham que física é resolver problema. Se for resolver problemas que já estão prontos, já se sabe as respostas, né? A ciência existe para criar coisas novas. Só que tudo que você não encontra na formação, no ensino médio e no superior, é a criatividade. O sujeito passa o tempo fazendo provas, repetindo textos, colando textos, esse negócio todo. Então, esse é um lado que está na educação que a gente está tentando mudar há algum tempo. E, felizmente, tem conseguido alguns méritos, uma resposta muito boa dos alunos. E na fotografia, isso permite a gente, com o outro lado, também interpretar a realidade. Uma foto que eu te mostro, uma foto sua, é uma interpretação minha de uma você. leitura sua. Uma leitura minha. Sua. De um cenário também. Num cenário. Um corte que você pode fazer. Exatamente. Assim como a ciência. Mas, Humberto, essa é uma conversa sempre estimulante, porque na física também o observador cumpre um papel decisivo, né? Decisivo. Então a física tem uma componente aí que é de subjetividade. Total. Que é rompida, aparece no início do século passado. Toda a física quântica, o princípio da incerteza, o Einstein morreu. O Einstein morreu... Tripudiando, não da quântica? Tripudiando. Deus não joga dados. Exatamente. Quando ele diz isso, ele está negando o princípio da incerteza e tudo mais. E o princípio da incerteza traz isso. É evidente que não é só interferência voluntária, senão. Mas rompe até com toda uma filosofia existente, mais dogmática, positivista e mecanicista, que vai colocar, de novo, esses que somos nós, humanos, como protagonistas principais da vida nesse planeta. Inclusive dessa coisa da ciência, que parecia que não era coisa de humanos, né? Mas o ensino ainda persegue muito isso, a educação persegue muito isso. Você padeceu muito isso, você sempre foi um cara de mente aberta, né? Não, mas você não é especialista, você fica falando de tudo. Não estou falando de tudo, não. O mundo tem tudo. E me compete interagir com tudo isso, né? Evidente que a gente se dedica mais umas coisas, que a gente tem um pouco mais de talento, um pouco mais de tesão por elas, a gente chega mais ali. Mas tudo está interligado e acho que um papel nosso, seu, como comunicador, meu como educador, como fotógrafo, ou seja lá o que eu esteja fazendo, é exatamente ajudar as pessoas a compartilharem, de fato, não esse compartilhamento de dedinho só, né? É melhor compartilhar de corpo e alma, né? É tudo que está havendo nesse universo. E aí eu acho que não como complementaridade, mas as duas coisas eu acho muito próximas. Basta dizer que eu cheguei na fotografia para ensinar física. Mas você é um professor de professores, então isso significa o seguinte, que para além de estar discutindo conteúdos a serem repassados,
você passa algum tipo de filosofia, de modo de como você entende o papel do professor para o seu aluno, que é o professor? Sim, sim, total, né? Total. Dentro dessa concepção, eu acho que um estudante universitário ele está lá para travar contato com o conhecimento que a humanidade acumulou naquela área. A universidade dele, já supõe isso, né? Supõe isso. Supõe. Travar contato com aquilo, mas é um cara que se prepara para produzir e lá dentro aprender a produzir conhecimento. É para isso que ele está lá. Se for para repetir fórmulas, resolver problemas, tal, faz em casa, faz na internet. Para que ele está lá? Qual o papel da sala de aula? Qual o papel do professor? Essa coisa deleitante que é trocar, discutir e criar. Criar possibilidades. Né? E é esse trabalho que a gente tenta colocar, que é muito bem aceito, e que também é muito bonito, principalmente porque você pega o universitário, ele já passou por uma padronização. Mas quando você coloca isso no ensino médio, no ensino fundamental, com a garotada, com o adolescente, isso é uma coisa maravilhosa, as ideias que aparecem, os experimentos que aparecem. Há pouco a gente teve a Feira de Ciência e Tecnologia, você vai ver cada coisa bolada, mas como que um menino bolou isso? Ele pode, a criança é altamente criativa, né? Há pouco tempo, o Marcelo Gleiser escreveu um artigo dizendo que a gente tem que aprender com as crianças, a capacidade da criança que ela tem de inventar, de produzir. E, lamentavelmente, a escola, ao invés de estimular, dar subsídios e ajudar a organizar esse pensamento, essa informação, ela só vai restringindo. Basta dizer que física não é coisa de criatividade. Matemática não é coisa de criatividade. O infinito não é uma obra de criação. O zero. Você já viu o zero na natureza? Não, sai procurando por aí, cadê o zero? Pô, puta criação mental, uma coisa assim. Aí criação é música, é artes, o resto não é. Não é? Quer dizer, sai por aí acachapando tudo, matando essa coisa fantástica que nós temos, que é de criar. E está no olhar também. Humberto, você falou a respeito dessas considerações todas sobre a física e sobre a visão, a abordagem do estudo, né? Digamos assim, um modelo pedagógico que parece, às vezes, limitante. É interessante que a gente percebe que todo o arcabouço de uma filosofia, ele se legitima a partir de dados da física, né? É a física que sustenta, às vezes, uma conceituação de filosofia. Vide desde Galileu, quando foi condenado, porque o que ele afirmava, naquele momento, contrariava um fundamento de uma fé. E ele estava afirmando um dado meramente físico, né? Sim. Sempre a física alimentou os filósofos, né, e vice-versa, na medida que também os filósofos pensam sobre o mundo, né? Eles pensam sobre o mundo e eles sempre foram em busca de quem estava falando sobre o mundo, né? Hoje, a biologia está ocupando um papel bem grande dentro dessa reflexão sobre a filosofia, né? E vice-versa, né? Então, quer dizer, eu acho que no mundo, né? A filosofia está no mundo. Um dos grandes estragos que eu acho que a ditadura, costuma-se falar ditadura militar, eu acho que não, ditadura civil-militar, apoiada por civis, por muito empresário, por todo o governo americano, aquele filme que está aí há pouco tempo, O Dia que Durou 21 anos, né? Uhum. Um dos grandes estragos que eles fizeram no Brasil foi eliminar o estudo de filosofia do ensino médio, né? Agora o exercício de aprender a pensar, né? A pensar sobre. E livremente, porque quando você pensa sobre, você não está amarrado a nada, você está aquilo dali, né? E a filosofia se faz presente em tudo, se faz presente na fotografia, né? Claro. No colóquio latino-americano de fotografia de 1982, a discussão já era fotografia e ideologia. Por hoje, quem abre esse colóquio é hoje um dos maiores teóricos sobre a transculturalidade, todas essas migrações que é o Néstor Canclini. O Canclini abre em 82, quer dizer, estava lá, o Mossad estava discutindo, né, a partir da imagem da câmara escura do Marx, né, lá no Manifesto do Partido Comunista, já a relação de fotografia com ideologia. Esse observador que produz, que interfere, mas ele é fruto daquela realidade que ele está fotografando também, essa coisa toda, quer dizer,
Essa maravilha que era. Eu não consigo dissociar a filosofia de nada. Eu não consigo. Assim, se tivéssemos na política mais filósofos, talvez conseguíssemos formular uma concepção de sociedade também melhor. É por isso que eu digo que um dos grandes estragos que eles fizeram, se você pegar essa nova geração toda de políticos, esses cidadãos passaram por um ensino médio, um ensino fundamental e um ensino superior sem pensar filosoficamente. Não se viu. O cidadão que tem hoje 40, 50 anos, ele estudou em que escola? Agora, por exemplo, num curso como física e tal, a gente, no currículo novo, que começa em 2000, a partir de 2004, por aí, a gente consegue voltar à filosofia. Isso na universidade. Eu peguei época de pós-graduação, de graduação, e tudo que a gente estudava, e o que estudava no ensino médio, era estudo de problemas brasileiros. Era a única disciplina que tinha, que era uma coisa traçada por uma perspectiva militar, aquele negócio todo, tal. Quer dizer, as pessoas... e aí ficam deslumbradas quando veio o budismo, e todo um deslumbramento por uma religiosidade, porque talvez seja a única coisa espiritual que as pessoas consigam atingir, que se apresente para elas. E nossos amigos gregos estão desde lá pensando sobre o que é essa espiritualidade, o que é essa nossa formação. E a gente está trabalhando nisso daí, quando a gente publica esses livros. Inclusive né? É o seguinte, na verdade, existem fotógrafos e fotógrafos, e eu não estou falando apenas de uma técnica de olhar abertura de diafragma, velocidade de obturador, iluminação, filmes e ISO. Estou falando dos conteúdos que o fotógrafo traz consigo quando enquadra e quando escolhe que seção daquela paisagem ele quer promover. Mas isso vai ser tema para a nossa conversa de amanhã. Eu estou convidando você, meu querido telespectador, a estar conosco amanhã na continuação desse programa, dessa conversa com o professor e fotógrafo Humberto Capai. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender